E aí, pessoal que está treinando em casa, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um treino. Vai ser um treino de 16 minutos. A gente vai usar um treino em formato de circuito. Por que em formato de circuito? Porque um treino em formato de circuito a gente consegue manter a intensidade metabólica sem desgastar tanto a musculatura. Então a gente consegue ter um desgaste mais metabólico do que periférico. Quando a gente tem um desgaste mais metabólico do que desgaste periférico, significa que a gente tem um treino mais eficiente para quem está buscando emagrecer ou para quem está buscando melhorar o condicionamento físico, condicionamento cardiorrespiratório. Então a gente vai fazer hoje esse treino em formato de circuito. São 4 exercícios. Quando o treino é em formato de circuito, a gente faz esses exercícios em sequência e depois a gente retorna para aquela mesma sequência. A gente vai fazer os exercícios por 20 segundos, então o máximo de repetições que vocês conseguirem fazer em 20 segundos. Depois a gente vai descansar 40 segundos. Então, depois dessa primeira parte aqui onde eu explico exatamente como é o treino, como são os exercícios, vai entrar eu fazendo o treino junto com vocês na íntegra. Então tudo que vocês vão precisar para concluir esse treino é uma garrafinha de água para os intervalos, uma roupa confortável para o treino e ligar o celular ou o computador, a televisão com som, porque ali já vai estar o movimento correto e o cronômetro com o tempo que vocês precisam fazer de atividade e o cronômetro com o tempo que vocês precisam fazer de intervalo, tá? Então, depois dessa primeira parte aqui do vídeo vai estar já tudo prontinho para vocês fazerem o treino do início ao fim. Depois do treino, eu vou explicar mais algumas coisas, aprofundar alguns conceitos ali que a gente usou para ver exatamente como vocês estão se desenvolvendo e explicar para que caminhos a gente vai seguir com esses treinos. Então vamos lá, treino em formato de circuito, 20 segundos fazendo exercício, 40 segundos de descanso. São 4 exercícios. O primeiro exercício é o afundo alternado. O segundo exercício é o deslocamento lateral. O terceiro exercício é uma prancha ventral, que a gente vai trabalhar o abdômen, vai trabalhar a estabilidade do core. E depois a gente vai fazer um exercício de tríceps utilizando uma cadeira. Então, precisa de uma cadeira também. Pode ser uma cadeira comum. Cadeira comum já é suficiente para vocês fazerem esse exercício. Então, afundo alternado. Afundo alternado é um exercício que trabalha muito bem a parte toda a perna e o glúteo. Então a gente vai fazer esse exercício alternando, jogando o peso bem na perna da frente, tá? Eu vou mostrar como é que é esse primeiro exercício. Exercício número 1, afundo alternado. Mãos na cintura, peito aberto, ombros para trás, o pé da frente inteiramente apoiado, o pé de trás só na pontinha. Então, o pé que está atrás não apoia o calcanhar. Ele não é assim, ele é assim. Na vista lateral, o movimento fica dessa forma. E aí eu troco a perna e faço com a outra. Troco a perna e faço com a outra. Vou mostrar o exercício de frente. Desce. Sempre mantém o equilíbrio do joelho em posição neutra, alterna e desce. Beleza? Lembra de nunca deixar o joelho entrar para essa posição, sempre manter alinhamento de quadril, joelho, tornozelo e a ponta do pé numa única direção. Então, esse é o primeiro exercício, que é o afundo alternado. O segundo exercício vai ser um deslocamento lateral. Eu tenho um espaço aqui que eu acho que é de uns 2,5 metros, mais ou menos. É mais do que suficiente para essa movimentação. Se em casa tu não tiver esse espaço, pode ser um espaço menor, pode ser um espaço de 1,5 metro, eu vou mostrar o exercício que vocês vão ver. Então assim, se tiver um espaço maior, pode usar também, beleza? A questão é, adapta a realidade que tu tem aí. Então, porque isso não pode ser um impedimento para a gente fazer o treino. Eu tenho uma marcação aqui desse lado, eu tenho uma marcação do outro lado. A gente começa aqui embaixo, faz o deslocamento, encosta no chão, volta para o outro lado, encosta no chão, volta para o outro lado. O que a gente precisa observar nesse deslocamento? A gente vai jogar o peso do corpo de novo em cima das pernas. Então, joguei peso nas pernas, mas não deixa o tronco inclinar à frente. Isso vai sobrecarregar a lombar de vocês. Então, mantenha a posição,
Perna firme, glúteo firme, peito aberto, ombro para trás, usa a posição das mãos, faz o deslocamento. Pá. Cuida o apoio. E é isso. Importante manter essa posição dos ombros, posição das costas, abdômen sempre bem contraído. Então, exercício número 2, deslocamento lateral. Exercício número 3, prancha isométrica. Como que funciona? Vamos ver se eu me acerto com os cabos aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Apoia os cotovelos, os antebraços no chão, pernas no chão. E aí, repara, ó, se eu estou na posição aqui, deitado, eu subo um pouquinho, alinho, mantenho o pescoço alinhado e seguro. Nessa posição, vocês precisam puxar o umbigo bem para dentro para manter. Como se, imagina o seguinte, vocês estão com um cinto e vai apertar esse cinto. Então, vai puxar o mais para dentro que conseguir. Se ficar muito difícil manter a posição durante os 20 segundos, vocês têm a opção de apoiar os joelhos. Se for apoiar os joelhos, cuida para não ficar com o quadril elevado, certo? Mantém essa posição aqui e contrai bem o abdômen. Então, esse foi o terceiro exercício. É um exercício isométrico de prancha ventral. E o quarto exercício da nossa sequência é um exercício mais focado no braço. A gente vai trabalhar de forma um pouco mais isolada o tríceps. O tríceps é esse músculo aqui que a gente tem atrás do braço. Então, observem. Importante. Posição, a gente vai estar com os braços colados no corpo, posição dos dedos é para frente, então dedos voltados para frente, cotovelos apontando para trás. Eu não sei se dá para ver exatamente, mas os meus dedos estão apontando para frente, beleza? Ó, os cotovelos estão apontando para trás, eu preciso ficar com o meu peito bem aberto, a gente desce e sobe, desce e sobe. Quer aumentar um pouquinho a intensidade? Coloca os pés mais à frente. Quer aumentar mais a intensidade? Estende eles lá, deixa todo o peso do corpo nos braços. E o contrário é verdadeiro, né? Se começar a ficar muito difícil, aproxima os pés da cadeira, faz o movimento, esse movimento aqui, mais tranquilo. Ó. O quadril está bem próximo da cadeira, significa que esse exercício está mais fácil de fazer. Beleza? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, explicando qual vai ser a sequência. Afundo alternado, deslocamento lateral, prancha ventral, tríceps na cadeira, 20 segundos cada exercício, 40 segundos de intervalo entre as séries, e aí a gente vai repetir isso 4 vezes, vai totalizar 16 minutos de treino, beleza? Então agora, prepara a toalhinha, prepara a água, que a gente vai começar o treino. Observa o cronômetro na tua tela, que vai aparecer certinho o que tu tem que fazer, beleza? Então, vamos lá fazer o treino agora.
E aí, pessoal, como é que foi o treino? Tranquilo? Assim, de acordo com os nossos planejamentos de treino aqui, esse é um treino que é bem acessível para quem está começando, tá? Então é um treino tranquilo, acho que dá para todo mundo fazer. A gente tem exercícios bem completos para as pernas, tem exercício de deslocamento, que é importante porque trabalha metabolismo. Vocês devem ter percebido que na hora do deslocamento lateral, se a gente começa a aumentar um pouquinho a velocidade, já sente o coração bater um pouquinho mais acelerado, e isso é o teu sistema cardiorrespiratório trabalhando para evoluir. Então isso vai te ajudar a queimar mais caloria, vai te ajudar a entrar no processo de emagrecimento, e é bem legal. A gente tem também um exercício de estabilidade, que é uma coisa muito importante. Então a prancha isométrica, que é um exercício que trabalha a região central do corpo, essa é uma parte muito importante, porque muita gente relata dor lombar, por exemplo, e muitas vezes essas dores lombar, que é a partezinha mais de baixo aqui das costas, elas estão diretamente associadas com uma fraqueza de abdômen. E os exercícios de prancha, como esse que a gente fez, são os melhores exercícios de abdominais que a gente tem disponível. Então, super legal. E, claro, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade no início, por isso a gente tem colocou 20 segundos apenas, porque 20 segundos dá para fazer relativamente tranquilo. E depois a gente faz o exercício de braço, de uma musculatura que o pessoal gosta de trabalhar bastante de maneira isolada, que é essa musculatura do tríceps, que foi o exercício que a gente fez na cadeira. Então, assim, se foi tudo bem, se foi tudo tranquilo, legal, segue fazendo esse treino, eu vou falar assim, uma dose, se fizer esse treino dia sim, dia não, já é um excelente começo, importante para manter a constância para o teu corpo ir se acostumando com as adaptações de treinamento. Agora, se ficou muito difícil, se tu sentir algumas dores, eu vou dar algumas dicas que podem ajudar a deixar esse processo de treino mais fácil. Por exemplo, a gente começou com um exercício que é o afundo. E o afundo, uma coisa muito comum, é a gente sobrecarregar demais a perna que está atrás, tá? E quando na verdade a gente está querendo trabalhar a perna que está posicionada à frente. Então, vou repetir aqui o movimento que a gente fez, que é esse aqui. Então, uma coisa que vocês precisam observar é o seguinte: quando fizer um movimento de afundo, né, mantendo obviamente toda a postura, repara o pé que está atrás, que ele está apoiado só na ponta. O calcanhar ele não encosta no chão. E esse pé da frente está totalmente apoiado. Então a gente vai descer, não vai subir. Observa que a gente não precisa subir até o fim do movimento. O movimento completo, ele é esse aqui. E isso aqui já está muito legal. Então evitar fazer isso aqui é uma dica importante. Se ficou muito difícil, olha essa opção. Estou na postura correta, eu desço um pouquinho menos. Faço um movimento mais curto, ele facilita. Outra opção é a gente fazer ele de forma mais pausada. Então, fiz aqui, faço a troca tranquilo e desço. Isso para as pessoas que estão começando, faz mais devagar. Se ficou fácil, faz a troca mais dinâmica, que já vai adicionar um componente metabólico nesse treino. Nos deslocamentos laterais, é importante a gente manter, não simplesmente sair andando de um lado para o outro sem pensar no que está fazendo. Então é importante manter uma postura minimamente controlada para fazer o movimento. Se ficou muito fácil, faz ele mais embaixo, que vai trazer um componente de contração das pernas que é legal. Se ficou muito difícil, procura uma posição que dê para fazer ele com mais tranquilidade. Então, tem a opção para fazer um pouquinho mais fácil. No caso da prancha, eu fiz ali a prancha completa, né, com os joelhos fora do chão, mas vocês têm a opção sempre de apoiar o joelho no chão, que é uma opção que facilita um pouquinho a execução do exercício. Então, para quem está começando, pode ser uma opção legal. E o tríceps? O tríceps na cadeira, mesma coisa. A gente tem várias opções, né? Se ficou tranquilo, segue fazendo como fez no treino hoje, tá? Se ficou muito difícil, uma dica é, observa, os pés estão bem mais próximos do quadril e a gente pode fazer esse movimento também de forma mais curta. Ah, assim tá muito fácil.
ok? Vai um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Não, mas está muito fácil ainda. Então eu deixo bem lá na frente, eu faço um movimento com uma amplitude maior. Então observa que tem várias alternativas. Importante de lembrar que esse exercício de tríceps, os dedos das mãos precisam ficar apontando para frente, né? Não para trás, nem para o lado. Então, façam esse treino, dia sim, dia não. Vocês vão ter uma boa construção de massa muscular, um bom condicionamento do sistema cardiorrespiratório. Isso é muito importante para o bem-estar, muito importante para a saúde. Vai ajudar muito no emagrecimento, regula uma série de hormônios que são importantes para a saúde, vai melhorar, vai diminuir a taxa de açúcar no sangue, que é uma coisa super importante. Então, façam esses treinos, procurem encontrar em cada um desses exercícios qual é a melhor opção para vocês. Fiquem atentos sempre. Ficou na dúvida? Dá uma olhada na parte inicial do vídeo, que é onde eu mostro a técnica de cada um desses exercícios com mais detalhes. Então, sempre vai ter essa alternativa de vocês voltarem para retomar a parte técnica do movimento, que é super importante, tanto para a segurança de vocês quanto para os resultados de vocês. Beleza? Então, a gente se vê no próximo treino e por hoje é só. Valeu, pessoal!